No jantar de ação de graças, a família do meu marido distribuiu presentes para todos, menos para mim. A mãe dele sorriu. Nós simplesmente esquecemos de você. Meu marido riu junto. Eu sorri de volta e disse que tudo bem. Eu não esqueci de você. Os sorrisos dele sumiram quando abriram meu presente e perceberam o que isso significava. Meu marido, Carlos, é muito próximo de sua família. E por família, quero dizer sua mãe e suas 2 irmãs. Eles são um pequeno trio unido, e eu nunca consegui entrar no círculo deles. Sou casada com Carlos há 6 anos, e durante todo esse tempo, fui tratada como uma estranha. Começou com pequenas coisas, como planejarem viagens em família e esquecerem de me convidar, ou como em cada reunião relembravam coisas de antes, de eu chegar, certificando-se de que eu não tivesse nada a contribuir. Mariana, minha sogra, era a pior. Ela tinha um jeito de sorrir para mim enquanto me rebaixava, um jeito de me excluir tão casualmente que, se eu reclamasse, pareceria louca. Minhas cunhadas, Camila e Patrícia, não eram diferentes. Elas seguiam o exemplo de Mariana, fazendo seus próprios comentários irônicos sempre que podiam. Carlos sempre me disse para ignorar. Ele nunca me defendeu, nunca os confrontou, nunca pediu que parassem. Apenas ria e dizia que eu estava exagerando. E eu deixava passar, porque eu o amava. O dia de ação de graças era sempre na casa de Mariana. Ela adorava receber. Passava semanas se gabando dos seus centros de mesa feitos à mão e de seu famoso recheio. Todo ano era uma grande produção. Eu disse a mim mesma que desta vez seria diferente. Disse que não deixaria que me fizessem sentir invisível. Eu estava errada. Chegamos à sua enorme casa, perfeitamente decorada, em Connecticut, no final da tarde. O ambiente cheirava a canela e peru. Tudo parecia saído de um filme da Hallmark. Mariana havia se superado. No momento em que entramos, senti aquela sensação familiar, como se eu não pertencesse àquele lugar. Camila e Patrícia cumprimentaram Carlos com grandes abraços, e em seguida se viraram para mim com pequenos sorrisos educados que não alcançaram seus olhos. Mariana mal me reconheceu. Carlos, é claro, não percebeu. O jantar estava bom, pelo menos tão bom quanto poderia ser, considerando que precisei ouvir Mariana falar sobre a promoção de Camila e a nova casa de Patrícia enquanto me ignorava completamente. Fiquei quieta. Sorri quando apropriado. Não deixei que vissem o quanto isso me incomodava. Mas depois do jantar, Mariana bateu palmas. Antes da sobremesa, temos uma pequena surpresa. Todo ano ela fazia uma troca de presentes de ação de graças. Não era realmente uma troca. Era mais uma performance. Mariana adorava fazer o papel da generosa matriarca, distribuindo presentes para mostrar o quanto amava e apreciava sua família. Um por um, ela entregou os presentes. Uma bolsa de grife para Camila. Um vale-presente de spa para Patrícia. Uma garrafa de uísque caro para Carlos. Até os netos ganharam brinquedos novos. Todos na família ganharam algo. Todos, menos eu. Mariana se virou para mim com um sorriso. Ah, nós simplesmente esquecemos de você. E então, ela riu. Assim como Camila. Assim como Diane. E então, a pior parte. Carlos riu também. Isso me atingiu como um tapa. Anos mordendo minha língua. Anos sendo ignorada. Anos sendo tratada como se eu não valesse a pena ser lembrada. E Carlos achou engraçado. Senti uma onda de algo frio e afiado crescendo dentro de mim. Eu sorri de volta. Tudo bem, eu disse. Eu não esqueci de você. A risada parou. Coloquei a mão na bolsa e tirei uma pequena caixa, cuidadosamente embrulhada. Entreguei para Mariana. O sorriso dela vacilou. Ela hesitou antes de pegá-la, olhando ao redor como se esperasse algum tipo de truque. A sala ficou silenciosa. Vá em frente, eu disse. Abra. Mariana puxou o papel de embrulho lentamente. Dentro da caixa, havia uma pilha grossa de papéis. Ela franziu a testa e os puxou para fora, examinando a primeira página. Seu rosto mudou. A cor sumiu de suas bochechas. Ela virou para a próxima página, e então para a próxima,
Suas mãos começaram a tremer. Camila se inclinou sobre Patrícia. Elas leram por cima do ombro dela. E então, eu vi aquele momento de horror quando perceberam o que era a surpresa delas. O negócio de Mariana, sua amada empresa de buffet, estava em apuros. Eu sabia porque passei os últimos meses investigando isso. Mariana estava subdeclarando sua renda há anos. Ela estava escondendo dinheiro, alegando perdas que não existiam e sonegando impostos de formas muito ilegais. E eu tinha provas, todas cuidadosamente compiladas, todas meticulosamente documentadas, todas prontas para serem enviadas para a Receita Federal. Mariana olhou para mim, sua boca abrindo e fechando como a de um peixe. "Onde você conseguiu isso?" Ela sussurrou. Tomei um gole do meu vinho. "Ah, eu tinha algum tempo livre, enquanto você estava ocupada me esquecendo." O marido de Mariana, Roberto, arrancou os papéis de suas mãos. Seu rosto ficou vermelho enquanto os lia. "Mariana, o que diabos é isso?" Camila e Patrícia começaram a folhear as páginas. Suas expressões passaram de confusão para pânico. A voz de Camila saiu trêmula. "O que é isso?" Mariana não respondeu. Ela não podia. Porque ela sabia exatamente que todo o seu negócio, seu sustento, sua reputação perfeita, tudo estava prestes a ir para o ralo. Carlos apenas olhou para mim. Ele não estava mais rindo. Ninguém estava. E eu ainda não tinha terminado. A sala estava em silêncio mortal, exceto pelo som de páginas virando e respiração aguda e em pânico. As mãos de Mariana tremiam enquanto ela agarrava os papéis. Camila e Patrícia olhavam para a mãe como se ela fosse uma estranha. E Carlos apenas ficou sentado lá, congelado, olhando para mim como se não me reconhecesse. Eu deixei o silêncio se estender, saboreando-o, deixando que eles sentissem o peso do que tinha acabado de acontecer. Então, Mariana fez o que sempre fazia quando estava encurralada. Partiu para o ataque. Seu pequeno asterisco, TCH. Ela sibilou com a voz trêmula. "Você não sabe o que fez." Eu levantei uma sobrancelha. "Ah, eu acho que sei." Ela se virou para Carlos, buscando controle. "Você vai ficar sentado aí? Faça alguma coisa." Carlos piscou, como se estivesse acordando de um sonho. Sua boca abriu e fechou. Seus olhos dispararam de mim para os documentos. Então ele disse a pior coisa possível. Que você faria isso? Não para sua mãe, para mim. Como se eu fosse quem o tivesse humilhado. Como se eu fosse quem tivesse cruzado uma linha. Eu senti algo dentro de mim estalar. Mariana suspirou. Ela devia ter sentido também, porque sua expressão se distorceu em um sorriso triunfante. Ela pensou que eu iria desistir. Ela pensou que ficar do lado dela me faria sentir pequeno. Ela pensou errado. Mariana bateu os papéis na mesa. "Isso é falso! Você inventou isso!" Camila, ainda olhando para os números, levantou os olhos. "Mãe, isso parece real." Patrícia folheou a última página, sua voz oca. "Estes são formulários de impostos." "Não!" Mariana estalou. "Isso é uma armação! Você me armou!" Eu sorri. "Oh, querida, você se armou." As mãos dela se fecharam em punhos. Eu me inclinei para a frente, abaixando minha voz. "Você achou que eu não estava prestando atenção todos esses anos?" Mariana engasgou, como se eu tivesse batido nela. "Você achou que eu não notaria como você me trata? Como você ri de mim? Como você me exclui?" Carlos se mexeu desconfortavelmente. Suas irmãs não olhavam nos meus olhos. Mariana abriu a boca, mas eu continuei. "Você tem cometido fraude fiscal por anos, Mariana. E também é desleixada." Seu marido, que tinha ficado em silêncio o tempo todo, falou. "O quão grande é o problema?" Eu inclinei minha cabeça. "Se ela consertar rápido, talvez seja apenas uma multa. Mas se a Receita realmente cavar..." Eu estalei minha língua. "Pode ser ruim." O rosto de Mariana ficou pálido. Seu marido esfregou a testa. "Jesus Cristo, Mariana!" Carlos finalmente pareceu perceber o quão sério isso era. "Mãe, o que você fez?" Mariana estalou. Ela se virou para mim, olhos brilhando. "Seu ingrato pequeno."
Eu deixei você entrar nesta família. Eu alimentei você. Eu ri. Realmente ri. Me deixou entrar nesta família? Eu repeti. Mariana, você me esqueceu esta noite de propósito, assim como tem feito nos últimos 6 anos. Ela não tinha defesa, e então veio a reviravolta que eu não vi chegando. Camila de repente bateu os papéis no chão. Como você sabia que devia investigar isso? Ela perguntou. Eu levantei uma sobrancelha. O quê? Os olhos de Patrícia se estreitaram. Ninguém simplesmente investiga os impostos de outra pessoa. Você tinha que suspeitar de algo. Uma sensação estranha surgiu no meu estômago, porque elas estavam certas. Eu não tinha começado a investigar as finanças de Mariana por causa dos insultos mesquinhos. Eu tinha feito isso por outra razão. Algo que eu não deveria saber. Mariana estava escondendo dinheiro. E não apenas da receita. Ela estava escondendo de outra pessoa também. Da própria família. Foi quando percebi que Mariana não estava apenas cometendo fraude fiscal. Ela estava roubando deles. Camila e Patrícia começaram a folhear os papéis novamente. Mais rápido dessa vez. Mãe! A voz de Camila estava afiada agora. Por que alguns desses depósitos dizem despesas pessoais? Patrícia franziu a testa. Espere. Por que há saques da conta do papai? Mariana congelou. Seu marido se virou para ela lentamente. Que diabos ela está falando? Os olhos de Mariana dispararam pela sala. Eu podia ver isso acontecendo. Sua mente acelerada, tentando inventar uma mentira, uma desculpa, qualquer coisa. Mas Camila e Patrícia não estavam desistindo. Você nos disse que não tinha dinheiro para ajudar com minha casa. Patrícia sibilou. Você disse que não podia me emprestar nada quando perdi meu emprego no ano passado. Camila acrescentou. Mariana estava suando. Seu marido pegou os papéis novamente, folheando-os com os olhos arregalados. Pela primeira vez naquela noite, Mariana estava sem palavras. Carlos olhou para mim. Seu rosto uma mistura de choque e traição. Como se ele não tivesse certeza se eu tinha acabado de salvar sua família ou detonado uma bomba. Eu encontrei seu olhar e esperei, porque isso estava prestes a piorar muito. O silêncio na sala era denso como o ar antes de uma tempestade. Os olhos de Mariana dispararam freneticamente, procurando uma saída, mas não havia nenhuma. Camila e Patrícia estavam olhando para ela, folheando os papéis mais rápido agora, suas mentes alcançando o que eu já tinha juntado. Mariana não estava apenas enganando a Receita Federal. Ela estava roubando de sua própria família. E ela sabia disso. Seu marido, Roberto, segurava o papel com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seu rosto adquiriu um tom feio de vermelho. Mariana, o que diabos é isso? Mariana abriu a boca, mas fechou de novo. A voz de Camila estava tremendo. Você mentiu para nós. Patrícia estava ainda mais pálida do que antes. Você disse que não havia dinheiro para nos ajudar quando precisávamos, mas você tinha. Você estava acumulando. Carlos ainda não estava dizendo nada. Ele apenas continuava olhando entre mim e sua mãe, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça bem na sua frente. As mãos de Mariana se contraíram. Eu podia ver as engrenagens, em sua cabeça girando, trabalhando, procurando uma maneira de assumir o controle novamente. Ela respirou fundo e fez uma escolha. Sua voz caiu naquele tom. O mesmo tom doce e enjoativo que ela sempre usava quando queria manipular as pessoas. Garotas queridas, seu mal-entendido. A cabeça de Camila se levantou de repente. Mariana piscou. Não, querida, eu... Mãe, nós não somos idiotas, Camila interrompeu. Patrícia assentiu. Você roubou de nós. Nos traiu por anos. O lábio de Mariana se curvou. E de onde vocês acham que tiraram suas coisas boas, hein? Vocês acham que a vida é justa? Acham que não se beneficiaram do que eu fiz? Oh. A temperatura no quarto caiu. Essa foi a coisa errada a dizer. Porque agora suas filhas não estavam apenas bravas, elas estavam enojadas. Mariana percebeu isso também. Seus olhos se arregalaram por um segundo e, então, ela se virou para a única pessoa que sempre a defendeu.
Carlos. Ela agarrou a mão dele. Carlos, querido, você não acredita nisso, acredita? Ele estremeceu pela primeira vez naquela noite. Parecia desconfortável. Eu observei seu rosto e vi os cacos se formando em tempo real. Sua mãe estava mentindo. Suas irmãs estavam furiosas. Sua esposa tinha acabado de expor tudo. E Carlos tinha que escolher. Quando finalmente falou, sua voz estava instável. Mãe, Mariana apertou seu pulso. Eles estão tentando virar você contra mim. Carlos se virou para mim. Seu rosto estava estranho. Eu podia ver as perguntas em seus olhos, a batalha em sua cabeça. Eu encarei de volta. Não implorei, não discuti, apenas esperei. E então ele fez sua escolha. Você roubou do papai. Mariana se afastou como se tivesse levado um tapa. Carlos Dani. A voz dele veio mais alta dessa vez, mais afiada. A boca de Mariana se fechou de repente. Foi isso. Esse foi o momento, porque se havia uma coisa em que Carlos sempre acreditou, era no seu pai. E agora sua mãe estava olhando para ele com culpa no rosto. O silêncio de Mariana foi sua resposta, e Carlos sabia disso. Camila se levantou de repente, empurrando os papéis nas mãos de Roberto. Pai, olha a última página. Roberto virou para o verso, escaneando o documento. E congelou. Seu rosto passou de vermelho para cinza. Suas mãos tremeram. Então ele olhou para Mariana como se nunca a tivesse visto antes. Você. Sua voz falhou. Você drenou minha conta de aposentadoria? A sala ficou em silêncio. Patrícia engasgou. Os olhos de Carlos se voltaram para sua mãe. O quê? O rosto inteiro de Mariana se torceu. Eu fiz o que tinha que fazer. Você roubou de mim. A voz de Roberto ecoou pela sala. Mariana estremeceu. Eu trabalhei minha vida inteira por esse dinheiro, Mariana. Nós construímos uma vida com esse dinheiro e você. Você. Roberto cambaleou para trás, respirando com dificuldade. Suas mãos tremiam tanto que o papel escorregou de seus dedos, espalhando-se pelo chão. Ninguém se moveu. Os olhos de Mariana dispararam, desesperados agora. Eu ia consertar. Pare de mentir. Pela primeira vez eu vi medo real nos olhos de Mariana. Camila se virou para Patrícia. Acabou. Estamos interrompendo-a. Patrícia assentiu imediatamente. A cabeça de Mariana se ergueu de repente. Vocês não podem fazer isso. Olhem para vocês. E então algo caiu. Todos nós nos viramos bem a tempo de ver Roberto segurando o peito e desmaiando. Por uma fração de segundo, ninguém reagiu. Então, o caos. Carlos se lançou para a frente. Pai! Pai! Camila e Patrícia gritaram. As mãos de Mariana voaram para sua boca, seu rosto uma máscara de choque. Roberto! Eu já estava no meu telefone, ligando para a emergência. A operadora atendeu. 190. Qual é a sua emergência? Eu forcei minha voz a ficar calma. Precisamos de uma ambulância agora. Os próximos 10 minutos foram um borrão. Mariana chorava histericamente. Camila sacudia o pai. Patrícia estava congelada. Carlos estava pálido, tremendo, resmungando. Pai, espere. Por favor, espere. E eu fiquei lá, assistindo tudo. O mundo de Mariana desmoronar, e sabendo que essa nem era a pior parte, porque Roberto não era apenas um homem que havia sido traído. Ele era um homem que tinha advogados, e se ele sobrevivesse esta noite. Mariana estava prestes a perder tudo. Os paramédicos chegaram rápido. No segundo em que atravessaram a porta, Mariana entrou em colapso histérica. Oh, meu Deus! Roberto, por favor, ajude-o. Ela se jogou para a frente como uma viúva de luto em algum filme dramático. Mas notei algo. Ela não estava tocando nele. Não segurava sua mão, não afastava seu cabelo do rosto, nem sussurrava para ele. Ela estava apenas atuando. Carlos era quem segurava a mão do pai. Seu corpo inteiro tremia. Camila e Patrícia estavam recuando, os rostos pálidos e ilegíveis. Apenas observei, porque já tinha visto isso antes. Mariana sabia que estava perdendo, e Mariana não perdia. Então, ela estava tentando mudar a narrativa em tempo real, moldando-se para parecer a esposa devotada,
em vez da mulher que acabara de ser pega roubando do homem que dizia amar. Quase senti pena. Seguimos a ambulância até o hospital. Ninguém falou. Caminhei ao lado de Carlos, mas ele não me olhou nem uma vez. Nem quando estacionamos, nem quando entramos, nem quando nos sentamos na sala de espera. Foi Camila quem finalmente quebrou o silêncio. Mãe, o que diabos você estava pensando? Mariana não respondeu. Estava sentada rigidamente em uma cadeira de plástico, enxugando os olhos secos com um lenço, parecendo que tinha sido pessoalmente vitimizada. Camila continuou. Você roubou do papai. Você roubou de todos nós. Patrícia balançou a cabeça, a voz afiada. E você mentiu por anos. A boca de Mariana se contraiu. Então, ela se virou para Carlos, porque ele era sua última chance. Carlos. Sua voz era suave, cheia de falsa tristeza. Querido, você não acredita que eu quis machucar alguém, não é? Carlos estremeceu, a mandíbula cerrada. Então, ele se virou para mim, não para sua mãe. Você... Sua voz estava baixa. Esse era o seu plano o tempo todo. Fiquei completamente imóvel. O quê? Seus olhos queimavam nos meus. Era essa a vingança que você queria? Destruir a minha família? Senti meu estômago embrulhar. Os ombros de Mariana relaxaram. Ela acabara de reconquistá-lo, depois de todas as mentiras, depois de roubá-lo, de suas irmãs, de seu pai, depois de deixar seu próprio marido desabar no chão. Ela ainda era mais importante para ele do que eu. Eu o encarei. Minha boca estava seca. Você está falando sério? A cabeça de Camila se levantou. Carlos, não faça isso. Patrícia parecia enojada. Mamãe fez isso consigo mesma, mas Mariana atacou. Ela se inclinou na direção de Carlos, tocando seu braço. A voz era gentil. Você sempre foi o único que realmente me entendeu, e foi isso. Esse foi o momento em que não senti mais nada por ele. Levantei-me lentamente. O olhar de Mariana se voltou para mim. Seu sorriso era pequeno e satisfeito, porque ela achava que tinha vencido. Soltei um pequeno suspiro, e então ri. O sorriso de Mariana vacilou. O que há de tão engraçado? Balancei a cabeça. Você, Mariana. Você é engraçada. Ela enrijeceu. Carlos agarrou meu pulso. Apenas pare, ok? Me soltei e então deixei tudo sair. Não, Carlos, você para. Todos congelaram. Virei-me para Mariana primeiro. Você me tratou como lixo por 6 anos. Você me excluiu, me humilhou, me fez sentir como se eu não pertencesse. E no segundo em que revido, eu sou a vilã? Mariana abriu a boca, mas eu ainda não tinha terminado. Virei-me para Carlos. Você deixou eles me tratarem assim. O rosto dele endureceu. Não é tão simples. É, sim. Soltei um suspiro agudo. Sua mãe roubou do seu pai, mentiu para suas irmãs. E você ainda está aqui defendendo ela. O maxilar dele travou. Balancei a cabeça. Você nunca esteve do meu lado, nem uma vez. E eu estou cansada de esperar que isso mude. Tirei minha aliança de casamento e a coloquei na mão dele. Os olhos de Carlos se arregalaram. O que você está fazendo? Indo embora. Mariana arfou. Oh, não seja dramática. Ri de novo. Eu? Dramática? Mariana, eu acabei de queimar sua vida em menos de 1 hora. O rosto dela se contorceu. Camila e Patrícia não me impediram. Nem Roberto. Quando acordou e descobriu tudo, ele pediu o divórcio. Mariana perdeu tudo. E Carlos tentou entrar em contato semanas depois. Disse que finalmente entendia o que eu estava tentando dizer a ele há anos. Eu bloqueei o número dele, porque eu não estava mais esperando que ele me escolhesse. Eu já tinha me escolhido. Agora me diz. Você já esteve em um relacionamento onde percebeu que nunca foi a prioridade? O que fez você finalmente dizer chega? E se você descobrisse que alguém da sua família estava roubando e mentindo por anos, você conseguiria perdoar ou cortaria os laços de vez? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim
você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!